Salve, salve, nação! Nação, vambora aqui, Regine, e mais um vídeo que eu tô trazendo pra você, dessa vez do programa Linha de Passe. Eles debatendo tudo sobre a vitória do Flamengo, estreia do Vitor Pereira e do Gerson, e comentando o que o Flamengo pode evoluir, pensando na Supercopa do Brasil e principalmente no Mundial de Clubes, né? E o que o Vitor Pereira pode evoluir nesse time do Flamengo, né? Então o debate tá muito bom, espero que você goste aí. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tamo junto, deixe seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal ESPN no Brasil, Grupo Disney. Vou deixar o link na descrição do vídeo como créditos. É isso aí e tamo junto e um salve para você. E valeu, vambora aí. Boa noite a você, ao André, ao Léo, Pedro, aos fãs do esporte. Ótima noite a você. Primeira rodada, né? Dá para entender o que ele quis como teste, né? O Gerson jogando por dentro, podendo se movimentar, o Arrascaeta um pouquinho mais pela esquerda, os dois atacantes. Quando ele disse que não vai pintar a casa inteira de uma vez, eu diria que ele já tenta um posicionamento diferente, não foi mais o losango que a gente viu ano passado, porém, mantendo os principais jogadores da equipe e colocando em campo o principal reforço da temporada entre todos os clubes do futebol brasileiro, o Gerson. Eu acho que ele está preparando o terreno para fazer a mudança. Porque nesse tipo de jogo, contra um adversário fraco, a mudança que talvez seja necessária para enfrentar o Real Madrid mais na frente. Se o Flamengo chegar à decisão do Mundial, se o Real Madrid chegar também à decisão do Mundial. Mudança que ele vai ter que fazer para aproveitar melhor o elenco. Porque quando ele faz um 4-1-3-2, que o Flamengo jogou em parte da partida dessa forma, ele pode pensar, por exemplo, num jogador que marca mais pela esquerda. Ele pode pensar no Gerson pela esquerda e o time com um atacante a menos e algum jogador que recompõe mais sendo o segundo atacante. Então ele vai criando assim desenhos em que ele vai poder aproveitar melhor o elenco. A impressão para o primeiro jogo é boa. Eu já disse várias vezes, eu não vou cobrar absolutamente nada de nenhum técnico com menos de 2 meses de trabalho. 2 meses nem é tanto assim, mas eu não vou cobrar absolutamente nada do Flamengo, como fiz ano passado com o Palmeiras. Espero um pouco mais, porque o Flamengo tem uma urgência que os outros clubes não têm, que é um Mundial de Clubes. Ano passado foi o Palmeiras, esse ano é o Flamengo. Mas acho que dentro do que é possível, do que era possível fazer, eu acho que é uma ideia inteligente. Eu gosto mais, por exemplo, desse desenho do que do time com o losango, mas tem que ver como funciona na prática, se encaixa mesmo. E aí, o próprio treinador precisa dos jogos para saber. Eu não sei se jogos contra pequenos dos estaduais vão dar a referência que ele precisa. Talvez tenha que esperar o jogo do Palmeiras para saber. Tem no meio do caminho, antes do Mundial, o Palmeiras na Supercopa aqui do Brasil. Tudo bem, André? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo. Boa noite a todos, boa noite, meus caros, nossos amigos e amigas em casa. Uma semana excelente a todo mundo. Ontem estávamos aqui, né? O senhor não estava, porque o talento custa caro, então não está sempre, como diz o Abel Ferreira. É isso. O mesmo vale ao Vitor Birner. Eu tenho um final de semana de folga por mês. E os senhores estavam. Estávamos. Os senhores. Pedro Ivo, Léo Bertozzi. Como pediu domingo de início de temporada. Estávamos ontem aqui. Mas eu estava assistindo. Falando sobre o Flamengo. E sobre essa primeira impressão que o time do Vitor Pereira deixou. E, na minha opinião, como parece ser o que ele vai fazer e é o mais razoável, é o mais inteligente, não começar a fazer mudanças na estrutura do time no curto período de tempo que ele tem, disputando coisas. Ah, mas são coisas de relevâncias diferentes. É verdade. Tem 3 títulos a jogar imediatamente, quase. Para quem está em começo de trabalho, que é o caso dele, é quase amanhã, né? Tem Supercopa, tem Mundial, tem Recopa. Tem jogos pelo Campeonato Estadual, nenhum deles envolvendo rivais do Flamengo. Jogos em que o adversário vai aparecer, muito provavelmente, durante as construções ofensivas que o Flamengo vai fazer e nada mais. A Portuguesa fez um gol. Parabéns. É assim que acontece nesse tipo de jogo. O Flamengo, no Maracanã, que recebeu um bom público, mostrou sua qualidade técnica surreal para o continente sul-americano. Não existe dúvida em relação a elencos na comparação. Isso não significa que ninguém pode enfrentar o Flamengo, ninguém pode vencer o Flamengo, é claro que pode,
mas a reunião de jogadores que o Flamengo apresenta é uma coisa fora do normal. E agora tem um treinador que vai ter muito pouco tempo para preparar o time para o Campeonato Mundial de Clubes, que é a principal exigência, independentemente do valor que se dá. É claro, né? Não vamos comparar o Mundial com Recopa, nem com Supercopa. Claro. Mas o Flamengo está diante de uma oportunidade que é distinta, né? Não só pelo momento que o Real Madrid atravessa, a gente falou sobre isso ontem também aqui, ninguém sabe em que situação, em que condições o Real Madrid vai chegar à final. O Flamengo vai tentar trabalhar a parte física e aquilo que o Vitor quer do seu time até a estreia no Mundial, que é um jogo de muita responsabilidade que, evidentemente, o Flamengo não pode perder. Ele gostaria de ter mais tempo, ele gostaria de ter jogos em alto nível em maior quantidade. Eu acho que se ele pudesse escolher, as coisas não seriam assim tão rápidas. Mas fez o que todo mundo imaginava que ele ia fazer e eu acho que disso não sai até o Flamengo estrear no Mundial. A Supercopa vai ser disputada nesses termos também. Creio com o sistema de ontem. A gente conversava ontem, né, Léo? Quase um 4-2-2-2. A moda antiga para o futebol brasileiro. Você que gosta, Vitor, você que tem essa apreciação e essa vontade de falar nas eras do futebol. Anos 90, times brasileiros, muitos deles jogavam assim. E não tem certo e errado, tem os jogadores que o Vitor Pereira dispõe nesse momento. O De Arrascaeta e o Everton Ribeiro vão marcar pelo lado contra times fortes, contra o Palmeiras na Supercopa, por exemplo? Eis um grande dilema. É uma das perguntas que eu acho serão respondidas. Exato. Eu acho que não marcarão pelos lados. Contra os pequenos do Rio podem marcar sem problema nenhum. Porque esse é um treinador que, quando foi enfrentar o Flamengo no sistema do Dorival Júnior, no sistema com o Losango, aproveitou a dificuldade de marcação pelos lados, que é uma coisa que os times que jogam com o Losango precisam estar atentas e precisam corrigir. Muitas vezes não conseguem. O Flamengo às vezes conseguiu, às vezes não conseguiu. Mas o que mais a gente pode dizer de um time que reúne esses jogadores, que não vai ter dificuldade para vencer nenhum adversário pequeno no Rio de Janeiro e vai se apresentar para que todo mundo veja e até possa se medir apenas o mais cedo vai ser contra o Palmeiras na Supercopa. Agora, parece assim, pelo menos me parece, Léo, bastante inteligente da parte dele chegar e manter ao menos a escalação. Né? Porque se a gente pegar o Flamengo base, campeão, não jogou o Léo Pereira, machucado, jogou o Fabrício Bruno, natural. Não jogou o Felipe Luiz, machucado, jogou o Ayrton Lucas, natural. Não jogou o João Gomes, negociado, jogou o Gerson, que chegou e voltou. E o Rodinei. Né? Isso, e o Rodinei. Que não tá. Que não tá também. Você gostou do talento que destacaram, né? Gostei. Do professor Abel Ferreira. Exato. Não se aplica à minha pessoa, mas eu gostei. Tudo bem, Léo? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite. O ano passado, o Paulo Souza pareceu num caminho bem diferente, né? Diga-se, boa noite a todos. Boa noite. Diga-se, foi pedido ao Paulo Souza uma revolução. Foi pedida ao Paulo Souza uma revolução. A revolução foi feita, não deu certo e a direção achou por bem não pagar para ver por mais tempo. E, dado como terminou a temporada, não dá para dizer que fez mal. O Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. E não parecia caminhar para isso por como as coisas andavam naquele momento. Mas o que se pede agora ao Vitor é diferente do que se pediu a ele. Não se pede ao Flamengo uma ampla revolução, até porque este é um time vitorioso. Este é um time que conseguiu encontrar maneiras de vencer as duas Copas, sacrificando o Campeonato Brasileiro, que já estava difícil, mas venceu as duas Copas, que era o grande objetivo que foi colocado ali para o Dorival Júnior. Se você troca de técnico mesmo vencendo, é porque você entende que você pode jogar melhor com os mesmos jogadores. Não são todos os mesmos jogadores, como você já pontuou, e as mudanças vão ser também ligadas à característica desses jogadores. Se você não tem o Rodinei e tem o Varela, por exemplo, você vai atacar menos por ali, você vai defender mais por ali, vai atacar mais pelo outro lado, talvez, especialmente quando tiver o Ayrton Lucas. Em termos de meio para frente, características um pouco diferentes de João Gomes, de Gerson, então muda um pouquinho também quem vai organizar a saída de bola, quem vai fazer de repente um primeiro passe ali para sair da defesa, tudo isso pode mudar. O que me chama mais atenção, e eu acho que vai ser a principal dificuldade do Flamengo, vai ser
treinar a sua forma de defender, né? Como vocês acabaram de colocar aqui. Como vai marcar o Flamengo quando não tiver a bola? Como vai recompor o Flamengo? O Vitor falou muito claramente ontem, temos que saber defender nas 3 fases. Bloco baixo, bloco médio, bloco pressionante, bloco alto. Pressionante, ele usou esse termo. Que não é impressionante. Não, Pressionante. Por exemplo, é bem possível que num eventual confronto contra o Real Madrid, o Flamengo seja obrigado a defender várias vezes perto do seu gol. Isso não vai acontecer em nenhum jogo do Campeonato Estadual. E provavelmente também não contra o Palmeiras, pela característica de jogo que o Palmeiras deve colocar nesse ponto. E perca a posse de bola no meio campo, que é uma coisa essencial para esse Flamengo. Então, eu acho que a principal questão aqui é o quanto a ideia de jogo do Vitor Pereira, que não é uma revolução, mas tem suas diferenças em relação ao que era antes, vai ser testada no aspecto de defender. Porque atacar, o Flamengo consegue atacar qualquer adversário por esse repertório técnico absurdo. Basta ver a qualidade das jogadas, né? E a qualidade dos jogadores para definir. E o entrosamento que já tem natural. Definição de peito do Pedro, né? A solidariedade do Gabigol que continua. Então, assim, o Flamengo é capaz de atacar qualquer adversário, inclusive o Real Madrid, se propuser a isso, pela qualidade técnica dos jogadores que tem. Como vai defender, acho que essa aqui é a principal questão e essa que vai ser a principal dificuldade. Porque acho que os parâmetros até chegar ao Marrocos vão ser um pouco mais difíceis de avaliar. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo? Um abraço a você. Prazer em reencontrá-lo. Prazer é meu. Pessoalmente. Bom tê-lo de volta. Eu estava tentando fazer um exercício aqui, listando os jogos do Flamengo dentro desse debate de como vai defender, porque o Vitor acha que vai testar em algum momento um modelo de defesa a ser usado contra o Real Madrid. Sim. Ao mesmo tempo... Ou um desenho, ou uma formação, ou ambos. Então, não sei. Porque ontem a fala do Vitor é muito clara que o jogo do dia 28 é muito importante e ele está preparando o time para tal. Então a gente pega e busca. Madureira, dia 18. Nova Iguaçu, dia 21. Bangu, dia 24. Miram o jogo do Palmeiras, dia 28. São 3. E até a administração física, de minutos e tudo, né? Total. E de tentar elevar o nível físico. Não desgastar, mas ir ganhando um pouco ali de jogar uma vez por semana só para poder treinar o time, inclusive. Boa Vista, dia 1º de fevereiro, que é o jogo antes da viagem. Não imagino que o Boa Vista, pós-final contra o Palmeiras, será o jogo para testar alguma coisa de modelo defensivo. Aí você já cai numa semi do Mundial que o modelo de jogo certamente não será esse. Então eu não tenho essa convicção que ele vai testar em algum momento esse modelo contra o Real. Não que ele não queira, mas é que não está sendo Mas permitido. treinar ele vai treinar. Claro. Tudo bem. Não colocar em campo. Tudo treinar bem, ele vai treinar. Tudo bem, só que o treino é uma coisa. O teste em campo, ainda que seja contra Até porque hoje não se usa tanto eu não consigo ver exatamente. Não se usa tanto treino coletivo, mas certamente titulares com reservas do Flamengo pode testar muito mais do que qualquer jogo do estadual. E ele próprio disse, né, no jeito português de Portugal, obviamente, o treino não chega. É preciso jogar, o treino não chega. Não chega mesmo, né? Mesmo quando você pode fazer alguns ensaios ali, envolvendo só jogadores do Flamengo, criando talvez um nível de dificuldade que os pequenos no Rio de Janeiro não podem criar. Mas, de novo, é um treino. E é o que tem. E isso não é muito uma falta de convicção dele do que tem que ser feito, ou de que esse time não se adapta. O calendário impõe isso. Até o dia 28 de fevereiro ele tem Palmeiras, uma semi de Mundial, uma possível final de Mundial, e de volta de final de Recopa. Então, assim, não tem muito o que ser feito a preparar. Até o final de fevereiro, infelizmente, por como é o ambiente de futebol brasileiro, ele precisará dar respostas. Talvez não tanto como ele imaginava, não tanto como o projeto dele de ir para o Flamengo, de ser vitorioso, de ser algo mais sedutor do que o Corinthians, como ele falou, poderia. Então, não consigo enxergar exatamente. Eu concordo com você, que ele adaptaria para o jogo contra o Real Madrid, mas eu não consigo enxergar exatamente algum momento que ele possa testar esse. Não vai ser para mim no jogo contra o Palmeiras. E não vai ser numa semifinal de Mundial. O Vitor falou sobre dilemas, né? Eu não sei se são dilemas, mas o calendário é isso. Ele vai disputar 3 títulos. Assim, esses 3 títulos estão aí na esquina. Em menos de um mês e meio. Trabalho mesmo, ele vai ter pouquíssimo tempo para fazer. Jogo, ele vai ter aqueles que representam as disputas que ele tem. Porque uma é em um jogo, uma é em 2, a outra é em 2 também. 2, se você passar pelo primeiro. O que dá para se fazer? A pior das hipóteses, o paliativo, ele joga como o time terminou a última temporada, porque o Gerson tem enorme incapacidade de adaptação, ele vai perder um pouco de chegada pela direita, agora já falou chama atenção por causa da mudança de laterais e repete o que foi feito ali. Só que o que foi feito ali, ele mesmo disse, antes de enfrentar o Flamengo, que achava falho pela marcação pelos lados, que era frágil. E as semifinais da Copa do Brasil e boa parte do jogo da final da Libertadores
ambas as partidas mostraram isso, e ele tinha razão. Sim. E ele está ali para quê? Para corrigir isso. Então, em algum momento, antes de Real Madrid, ele precisa fazer isso. Se ele vai fazer em jogo ou em treino, tudo bem, concordo contigo. Não sei, eu só sei uma coisa. Se o Palmeiras estiver inteiro, e depois a gente vai discutir o Palmeiras aqui no programa, o Palmeiras pode ter Dudu e Rony pelos lados, se o técnico quiser. Você está falando de um jogador tecnicamente acima da média para o nosso futebol e, do outro lado, um cara que é um touro. Mas eu acho que pela possível instabilidade de um time que perdeu o Danilo Scarpa e não vai estar exatamente com peças à reposição para o dia 28, não vai estar, por mais que queira contratar, tempo de adaptação, eu acho que é um cenário diferente. Dia 28 ele vai querer muito mais ditar o ritmo, se aproveitando disso, do que exatamente, vou aproveitar até porque tem 2 caras do lado ali. Tudo bem, mas eu te garanto uma coisa, com todos os defeitos, o time do Abel só vai saber se posicionar na marcação e usar o contra-ataque na pior das hipóteses. E terá em algum trecho do jogo 2 jogadores abertos. Isso aí dá para afirmar. Como ele joga? O Vitor Pereira falou sobre o que acha que deve melhorar no time do Flamengo depois da goleada de ontem. Fundamentalmente, ter mais paciência para acelerar o jogo, ter mais paciência para encontrar os espaços, não forçar espaços que estão fechados, mas esse é um crescimento que a equipa vai ter. Acelerar no momento certo, acelerar o jogo no momento certo, e depois ter a nossa pressão mais organizada, mais coordenada, não é? Houve momentos hoje em que partimos. É claro que quando o jogo parte também nos tornamos perigosos, porque os jogadores da frente são jogadores que conseguem decidir um jogo a qualquer momento. Portanto, mas vamos evoluir nesse sentido, temos que evoluir. Que coisa irônica, de certa forma, né? Porque ele começa ali dizendo que o time tem de ter um pouco mais de capacidade de desacelerar o jogo. E em um ano de Corinthians, o que ele mais queria era um time que acelerasse um pouco mais o jogo. Não, acho que é interessante porque dentro do que o Corinthians oferecia a ele nunca mentiu sobre o fato de que ele gostaria de jogar de uma maneira. E ele encontrou um time que praticamente impunha que ele jogasse de uma maneira que fugia um pouco até do que ele considerava o ideal para uma equipe de futebol. Claro. Perfeito. E o Flamengo oferece a ele uma gama de possibilidades, né? Ele fez umas 3 atualizações no Corinthians, né? Sim. Em relação a o que eu quero, o que dá, o que eu quero, o que dá. Ele foi fazendo. Até quando, na hora de disputar a Copa do Brasil, ele teve... No final era o necessário, não era mais o que ele queria. Resumindo. Exatamente. Nada do que ele queria. Ele não quer que o time adversário respire. Para mim isso parece muito claro. Recupera a bola, ataca, intenso, acua o adversário. Do jeito dele, digamos assim, filosoficamente, uma ideia de jogo similar à do Jorge Jesus. Mesmo que com desenhos ou diferentes, porque ali o Bruno Henrique jogava pela esquerda e virava um centroavante, junto com o Gabigol, e o Arrascaeta ia por dentro, para a esquerda, o Gerson saía de trás e virava o cara pelo meio. Mesmo com algumas diferenças ali, é mais ou menos assim a concepção de como tornar o jogo desagradável para o adversário muito parecida. Né? Mas ele tem mais pressa, né? Ele é um treinador que gosta... Não, ele é um treinador que gosta de um jogo com mais pressa. Pressa mesmo. Não velocidade, pressa. Ele não gosta muito da... Até, acho, por uma questão de... A formação deles, né? Eles vêm do mesmo centro, mas não importa. Cada um tem sua personalidade. Estou falando do Jesus e do Vitor Pereira. Enxergam o jogo cada um à sua maneira. Acho muito interessante que o Flamengo passe pelas mãos desses 2 treinadores. Não para que a gente faça uma comparação sobre quem é o melhor ou quem ganhou mais, embora isso vai ser feito, é óbvio. Claro. Mas para entender como a maior oferta de talento do futebol sul-americano vai ser trabalhada por um e depois por outro. Eu acho interessantíssimo isso. E em relação a como se trabalhou, a gente nunca vai poder esquecer que o Jesus teve uma pré-temporada de 1 mês, porque o calendário parou. E ele teve um time na mão dele para montar, para perceber o que era possível, para fazer essa conciliação entre o que ele queria e o que ele podia fazer. Perdeu uma eliminação para a Copa do Atlético Paranaense, teve um jogo difícil contra o Emelec antes do time... Isso aí, isso, exato. Depois, tchau. Foi uma coisa que deixou um rastro de detritos no caminho. Foi isso que aconteceu. Você ri, mas foi isso. O que eu estou querendo dizer também é o seguinte: a leitura dos resultados vai ser feita depois desse primeiro período de disputas que o calendário reserva ao Flamengo com o Vitor Pereira. Vai ser feita.
Então, É incrível isso, né? É claro que vai. Então, Pro bem, haverá pro bem um- ou pro mal. Até um exagero exato. nosso. Já tem 2 títulos. Nós conhecemos com o menos de futebol um mês e brasileiro. meio. É isso Pro que bem, eu, pro mal. é aí que eu É o quero risco. chegar. Quando a Recopa terminar, vai ser feita uma primeira varredura, digamos assim. O que ele fez? E talvez alguém não goste dos resultados. Talvez alguém ache que já dá para colocar o dedo, apontar defeitos para o trabalho do técnico que praticamente inexiste. Mesmo que ele não queira fazer nada diferente, que ele use uma estrutura parecida, basicamente os mesmos jogadores, a escalação que qualquer um escolheria, de acordo com o que está disponível. E, não, mas não ganhou isso, não ganhou aquilo. Certamente. Porque, assim, são 3 títulos, sendo que você sonha que vença, que é o Mundial. 2, você espera que vença, que são a Supercopa e a Recopa. Por mais que o Palmeiras seja fortíssimo e como todo mundo já colocou, em um jogo é muito difícil ganhar do Flamengo ao longo de uma temporada pela força do elenco que o Flamengo tem. E acho que se o Flamengo tivesse se dedicado plenamente ao brasileiro com a estrutura que tinha na segunda parte do ano, seria ainda o candidato principal a ganhar o campeonato. Mas espera-se que o Flamengo ganhe a Supercopa e a Recopa. É um fato para mim, diante dos recursos que tem para ganhar, né? E, inclusive do que o Palmeiras perdeu do ano passado para cá. O que o Flamengo perdeu, entre aspas, ele já tem o Gerson no lugar do João Gomes e, assim, o prejuízo da lateral não é exatamente um prejuízo gigante. Então, o Flamengo continua. Segundo estão dizendo, no treinamento, o Vidal tá puxando a fila, É. tá voando. Quer dizer, tem ali dentro uma coisa que é uma disputa por posições. A gente tá falando dos jogadores que, como o André chamou a atenção, é a escalação que todo mundo colocaria em campo, a mais óbvia. Mas na escalação não óbvia, tem caras ali que tem toda a condição de briga pela posição. E vão brigar. O Biner, pensa. Vão brigar. O Cebolinha não veio para ser reserva, o Vidal não veio para ser reserva. O Vidal jogou em Barcelona, em Bayern de Munique, Inter de Milão, um cara que inclusive se acostumou a enfrentar o Real Madrid. Você acha que ele está satisfeito em não começar esse jogo? O nível é muito alto da briga interna. Então, mas aí é mais um desafio para o Vitor Pereira. Mas eu não mais um. sei, eu não sei exatamente. Ele só está assim porque o João Gomes não deixou ele atuar. E desculpa, Pedro, se é um incômodo. não se trata de vamos aqui falar, né, do futebol brasileiro. Quando o Gerson chegou, lembra que ele disse, a gente tem que valorizar o que é nosso e tudo mais e tal. Ele tem razão, é óbvio, né, quem vai discutir. Temos que valorizar mesmo. O talento está aqui, sempre esteve aqui, mas o talento vai porque quer. Sim. E quem não quereria? Quem pode julgar alguém que vai embora com qualquer idade? O Gerson já foi, já voltou de novo. Os jogadores vão cada vez mais cedo. É assim. Então, é isso aí, nação. Mais um react que eu acabei trazendo aí pra vocês. Tamo junto, é nóis aí, né? Eu não vou me estender muito aqui dessa vez não, né? Eles comentaram muito sobre Vitor Pereira. O Vitor Pereira quer tentar montar um time dominante, né? Isso é o estilo do jogo dele que ele é proposto a montar, vamos dizer assim. Desde quando ele chegou do Corinthians, ele quis montar um time assim, mas as peças do Corinthians acabou não dando ou ajudando ele, né? E no Flamengo ele tem todas as condições de montar um time dominante. Aí só vai depender dele e dos próprios jogadores, né? Que peça tem. Então é isso aí, tamo junto. E é nóis e até o próximo vídeo. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É nóis aí. Valeu! Deixa o like.